Olá, bem-vindos a mais um Goz FM. Eu sou o Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar do desporto no combate à delinquência, especialmente delinquência juvenil. E para nos ajudar e juntar-se a nós à conversa, temos connosco Walter dos Santos, que vão dizer quem é esse? O Panda! O Walter Panda! Panda, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada por estares aqui. Boa noite, Renata. És uma pessoa extremamente solicitada, não é? Uma honra, uma honra. Olha, Walter, fala-nos um bocadinho, assim já rápido, descreve o teu desporto, o que tu fazes, os teus títulos também, porque fica sempre bem, não é? E depois, como começou a tua relação com o desporto, por favor. Boa. A priori vou descrever, são três questões, mas a priori vou descrever o meu desporto. Então, eu pratico o jiu-jitsu brasileiro, né, que é uma faceta do jiu-jitsu tradicional, né, mas foi abrasileirado porque foi desenvolvido no Brasil. É basicamente uma arte que hoje em dia é desporto, né, porque tem a parte competitiva, que é para defesa pessoal, né? Basicamente é a base deles, do jiu-jitsu, né? E tem a parte de competição, na verdade. Mas o fundamento básico é a defesa pessoal, que é imobilizar, né, o agressor e ir para casa, né? Normalmente as outras artes marciais não são, ou seja, não são descritas como defesa pessoal pelos artistas marciais. São descritas como ataques pessoais, né? Porque tu queres te defender de alguém, tu não queres magoar a pessoa, tu queres imobilizar a pessoa, e tu queres ir para casa tranquilo, a pessoa também vai tranquilo para casa, ninguém vai para o hospital. Então, esse é o lado, né, que diferencia o jiu-jitsu das outras artes marciais. É que nós imobilizamos, não tem golpes traumáticos, né? Se tu estás imobilizado, não te consegues mexer, tu vais para a tua casa, eu vou para mim e está tudo bem. Na teoria, né? Na teoria. Porque Na prática não muda muito, não é muito diferenciado da teoria. Portanto, estás num bar à confusão, olha, pronto, vai lá para casa, está tudo bem. Mas se mobilizaste a pessoa, nocauteaste a pessoa. Para me mobilizar tem que perder os sentidos. Tecnicamente. Ok. Sem trauma. Sem trauma. Atenção. Só psicológicos. Não sais com Sem trauma. não sais com hematoma, não sais com arranhão, e sais adormecido. Tá Eu bom. não vou para casa sozinho. Tá bom. Ok. Então, e agora, fala-nos dos teus títulos, as competições. Assim, atualmente, né, sou vice-campeão do mundo, né, na categoria 120, faixa preta profissional, 4 vezes consecutivo o melhor atleta africano, 25 vezes campeão internacional. Mas isso dá dinheiro? Tipo, são bons títulos, 25 vezes campeão, não sei o quê, vice-campeão mundial. Estão a pagar? Epa, deviam pagar mais. Ok. Deviam pagar mais. Já é alguma coisa. Lá fora pagam, lá fora, lá. É sempre lá fora, Não, infelizmente. mas esses títulos são todos lá fora, sabe? Não. Exatamente, mas Aqui eu nem sou tem daqui. título. Aqui nem Ok. tem competição, vão te pagar como? Não, mas tem competição, só que para... Só para vos treinar, para nos deixar perder a prática. Não, também, né? Mas tem competição e, epá, temos muito potencial. Só que não há uma motivação, não há uma chamada de atenção para o jiu-jitsu, que é a arte marcial que nos últimos anos vocês ouvem muito a falar de jiu-jitsu, porque somos nós que trazemos mais medalhas internacionais para Angola. Então devemos ter um pouco mais de atenção, mais um pouco de investimento, porque se sai um Walter Panda, sai-te 100. Ok. Basta ter o investimento e vontade, né? Não só do atleta, mas também sim governamental, de capacitar certos atletas para dar luz de desporto angolano à volta do mundo. Ok. Último bocadinho. Como é que começou a tua relação com o desporto? Então, é o seguinte, eu venho de uma zona que vocês conhecem, os combatentes,
né? Última linha. Sou dos combatentes. Você não conhece. Né? Sei onde fica. Não, É onde tem o quero. Última linha, onde tem o quero. Quero tem Isso em não é os qualquer combatentes. canto. Não, Fechado. Valódia. Os Era- combatentes. O nome mais Estão bonito a é Valódia. ver. O nome mais Então. bonito é Valódia. Eu sei. Mas eu sou mesmo do prédio do Alameda, do Hotel Alameda, assim, uma rua assim. Perdeste-me. Já não sei o que está. Dos Então, bandidos mesmo, vai. Um bocadinho complicado. Um bocadinho complicado na altura. Ok. Então, particularmente no meu prédio, eu sempre tive muitas inspirações a nível de esporte, né? Tinha um grande atleta de judo nacional, né? Que chamava-se o Big Boy, era tipo o God do judo aí naquela zona, né? Tinha o Shui do fisiculturismo, tinha a minha prima Ivita, que era do basquetebol sénior já no Vila Clotilde. Então o pessoal do meu prédio sempre foi muito inspirado assim no desporto, né? E eu quando pequeno, tipo, quando mais novo, né? 9, 10 anos, comecei a ir para o basquetebol. Ok. Basquetebol, cheguei a ser federado ainda, mas não era a minha cena, porque era algo que não dava conta de mim. Porque eu, no fim de tudo, acabava sempre por lutar com um colega, então não tinha energia mais para aquilo. Após isso, após o basquetebol, parei de fazer o basquetebol, porque eu fazia, porque o meu irmão fazia, né, basquetebol, treinava lá, então quando ele parou de treinar e começou a trabalhar, eu também parei. E eu estudava nele na Liga Africana e fui estudar para o Zingamband, que também era uma escola bastante complicada. Ok. Quer dizer, o miúdo dos combatentes a estudar com o pessoal do Prenda, do Xabá, do... né? Então, começas a ter um espírito assim não muito bom, um bocadinho Mais rebelde e tal. mais rebelde, eu sou rei, e eu sempre tive, apesar da idade, né, sempre tive um físico avantajado, né, sempre fui grande desde criança, então já imaginam o que era. Aí não era só imobilizar, né? Era mesmo com trauma. Era tudo, então, depois disso, né, eu saía da escola, não fazia nada, ficava na minha zona, tipo, na quebrada, com os meus amigos, né? E eu tinha um amigo que fazia kickboxing, tipo, o Nuno, treinava kickboxing, só que ele ia treinar e só depois falava conosco. E tipo, eu disse, porra, mano, leva-me lá para essa cena, quero experimentar, eu sei que está na moda em que batem bué, quero ver se me batem mesmo, tipo, eu também bato bué. Fui lá, encontrei o Neres, né? Que foi o meu primeiro professor, né, Gil Fidel, né, de kickboxing. Afinal vi quando não bato nada. Levaste, né? Me bateram bué. A vida é dura. Então logo comecei, tive um choque de realidade que eu não sou ninguém no mundo da porrada. Tenho que aprender muito, afinal de usar com pessoas fracas na rua. Então comecei a treinar, comecei a gostar daquilo. Destruiu o meu ego, na verdade, né? Comecei a ver, afinal não sou mesmo ninguém, comecei a me capacitar no kickbox, fui um atleta diferenciado, porque eu tinha muitas habilidades, né? Físicas e técnica, aprendia muito rápido, mas só que teve um contrassenso que, tipo, a mãe a ver o filho todos os dias, a chegar em casa com mazelas, cheio de nódoas, confusão em casa, para a família toda, até que a minha família toda se reunia para ir assistir o meu treino. Você está a falar a verdade. Não acreditar já na rua. Então, após isso, um dia teve um seminário de MMA lá no Team Elite, onde eu treinei, e estavam na parte do chão, né? MMA, como vocês sabem, vale tudo, né? Luta em pé, agarrado e no chão. E teve a parte do chão e eu estive a ver dois homens a se agarrarem assim, no chão, com uma mente menos informada, estás a ver, menos... Então, Esses gajos são tipo estranhos, estás a ver? Ok, muito toque. Muito muito estranho. Então disse, tipo, deixa-me lá experimentar isso contigo, quero ver se tu me fazes alguma coisa grande, bem maior que pessoas, né? E era o Jorginho na altura, né? E ele imobilizou-me 3 vezes. Tipo, essa cena é interessante. Vamos de novo. Foram tipo mais 5 vezes. Aí eu disse, não, tenho que treinar isso. Eu disse, eu vou treinar isso e vou ser melhor que tu. E hoje em dia
E Foi uma profecia. Yeah. the rest is history. Yeah. E tu, então, isso tinhas quantos anos? Tinha 15, 16 anos. 15, 16. Yeah. Muito tempo. 15, 16 anos. Yeah. Então, Panda, tu poderias considerar que, de alguma forma, o desporto te salvou? Isso é 100%. Epá, é 100%. Yeah, salvou. Por quê? Tu não se deu bem, nem é mais desportista. Não, mas o meu irmão sempre gostou de escola. Sempre foi um bom aluno. Ok. Deveria ter começado por aí a tua exatamente, história, estás a ver? Sempre foi um bom aluno, sempre gostou muito das cenas mais Certinhas. certinhas e eu não. Será confusionista Yeah, mesmo? era o caçula, estás a ver? Não, A também dor sou de caçula, cabeça. essa conversa não cola. E eu Não. também sou. Não, são meninas. Oh, então. com cada monstro. São mais menina. cuidadas pelos mais pais. cuidadas. Também lutamos. Era o que eu ia dizer, também luta. Também lutamos e eu sei. E não foi para imobilizar. Sorry. E tem uma questão que eu achei muito interessante no desporto, porque eu me lembro que na altura os mestres iam muito para as escolas, essas escolas públicas, porque Exato. eram demasiado problemáticas. Então, Exato. os adolescentes, pré-adolescentes tinham muita energia, então eles queriam catalisar essa energia para o desporto, e eram diferentes desportos, basquete, handball, judo e tal. Então, nós meio que experimentávamos tudo. E tem uma coisa que eu aprendi no judo, que era em relação à disciplina, porque a maior parte dos meus colegas, todos só queriam fazer judo, porque vamos lutar, ué. É a conversa, né? Vamos lutar, vamos bater todos e não sei o quê. E uma das primeiras coisas que o mestre falou foi exatamente que quando você quando aprende o judo, a tua mentalidade, a tua forma de ver a luta muda completamente, né? Então, por causa da técnica, tu compreendes, e eu acho que isso tem a ver com, sei lá, o respeito. Você sabe, se aquela pessoa não tem a técnica que tu tens, tu não vais, tipo, lutar com ele. Não vai ser uma luta justa. Então, na verdade, eu percebi que o desporto, ele vai muito além da questão física. Exato. Né? E eu queria que tu falasses um pouco dessa transformação psicológica, de mentalidade mesmo, de enxergar o outro, de empatia, de respeito, que vocês aprendem a ter ao praticar desportos tão violentos fisicamente, porque às vezes pode parecer um contrassenso. Então, o desporto, na verdade, nas sociedades mais avançadas, né, é a fuga de escape de muitos problemas técnicos e sociais. Né? Porque é o seguinte, o desporto dá-te uma conduta totalmente certa para um bom ser humano dentro de uma boa sociedade. Né? Frisaste muito bem, desporto escolar é muito necessário. Desporto social, né, nas ruas, é muito necessário. Desporto universitário e profissional é muito necessário. Então, quando uma pessoa pratica desporto, essa pessoa automaticamente tem que ter disciplina. E essa disciplina ele vai transcender para o seu lado profissional, para o seu lado pessoal, né, para o seu lado escolar. Né, ela vai pegar naquela disciplina e vai Aplicar nas suas áreas todas. em todas as áreas da vida dele. Por que tu tens de ter disciplina? Porque é uma das bases fundamentais. Vai respeitar mais as pessoas, porque é uma das bases fundamentais do desporto, na verdade. Vai ser uma pessoa com mais consciência, mais educada, porque é uma das bases fundamentais. Então, um desportista, quer seja amador, quer seja universitário, quer seja médio, escolar ou social, ele tem que ter noção que ele tem que comer bem. E se ele come bem, não vai ter tantas doenças. Ele sabe que tem que descansar. Ele sabe que tem que chegar a horas no treino. Isso é o que é disciplina. Ele vai chegar cedo no trabalho, ele vai chegar cedo no jantar, apesar, desapesar, mas ele vai tentar sempre cumprir aquilo que é a disciplina. Então,
o desporto social é necessário, porque num país como o nosso, onde o álcool é muito acessível, né? Eu ia fazer essa pergunta. O desporto tem de ser mais capacitado. Tem que ter muito desporto. O desporto tem que ser quase obrigatório. Tem que ter. Nós vamos andar por Luanda e vamos ver muito poucas quadras polidesportivas, né? Porque eu sei que tem um jogo amanhã, eu não vou beber hoje. Estás a ver? Então, o desporto é a fuga de escape de muitos problemas. Poupa na saúde, poupa na educação. O professor até tem menos trabalho, porque o aluno é bem mais educado, é bem mais respeitoso, é bem mais disciplinado. O Ministério da Saúde só vai usar máscara, sabe que é disciplina. Toda a gente Exatamente. reflete-se em todas as Então, áreas. se investíssemos no desporto, em vez de investir em coisas que não fazem sentido para a realidade social, Angola estaria muito mais desenvolvida do que está hoje. Porque Angola não precisa de infraestrutura. A Angola precisa de capacitação do material humano, que somos nós. Então, a minha opinião é que o Ministério, um dos ministérios mais importantes em Angola devia ser o Ministério do Desporto. Devia ter muito investimento no desporto. Porque eu acho que nós temos muito material humano, temos nossas crianças sobem árvores de forma inata, têm capacidades inatas. Qualquer miúdo na rua sabe dar uma queda, sabem jogar bola, sabem fazer tudo. Tu não vês isso na Europa. Yeah. Mas Aliás, porquê os que os grandes europeus, atletas da Europa. porquê que os europeus são melhores atletas do que nós? Porque eles têm uma disciplina implementada, eles têm uma outra cultura de desporto. O pai está lá, o pai sai, vai assistir o jogo do filho na escola, o filho tem as duas pernas tortas, só bastou chutar, está a motivar. Nós não temos isso aqui. Então nós não levamos o desporto escolar, social, universitário, porque o desporto universitário é que dá luz ao desporto profissional. Tu vês a Liga Universitária dos Estados Unidos de basquetebol, é uma liga totalmente profissional. Né? Então, quando tem desporto profissional, isso traz receita para o Estado, contratos, né? Outdoors, muita coisa, ligas profissionais, o pessoal vai assistir jogo. Tu vês na Inglaterra, equipa de terceira divisão, E as estádios pessoas estão estão lá. cheios. Verdade. Porque isso é uma cultura de desporto. Então acho que o desporto traz patriotismo, porque nos identificamos uns com os outros. O desporto é muito importante. É um muito fator de importante. união. Exato. Tu pegaste numa coisa, tu falaste dos pais, do apoio Exato. dos pais. Focando aqui na questão do tema da delinquência, infelizmente muita da delinquência juvenil também se deve ao abandono dos pais ou pessoas que vêm de lares totalmente quebrados, o pai não existe, ou está preso, ou tal. Eu já reparei que a maior parte das histórias de pessoas que têm esse background mais complicado, depois cria-se entre o treinador ou entre o mestre e o aluno uma relação quase de pai e filho. É como se o treinador substituísse aquela figura paterna. Tu, de alguma forma, sentiste isso na relação com os teus treinadores ou com os teus mestres, independentemente da tua relação com o teu pai, independentemente disso, tu sentes isso? Obviamente, porque isso é uma carência, né? É um vácuo que o ser humano tem inconscientemente, né? E tu pega tudo aquilo que se assemelha àquele vácuo que tu tens no teu inconsciente, tu vais te apegar facilmente. Então, é uma questão muito normal. Eu, por exemplo, perdi o meu pai muito cedo, perdi com 10 anos, e então eu tinha o meu irmão, mas faltava-me uma figura paterna. Né? Então, eu achava que estava tudo bem comigo, mas eu me apegava muito aos meus professores, aos meus mestres, aos meus preparadores físicos, porque é uma carência que hoje em dia acho que ainda tenho, né? Tenho muitos amigos mais velhos por causa disso, mas eu acho ainda mais uma relação muito importante porque, para além da parte técnica, há a parte da mentoria, né? Que é que o professor, o mestre, vai estar aí contigo e vai transmitir de forma mais autêntica tudo aquilo que ele sabe passar.
há uma diferença entre um aluno que é mais ligado ao professor, ao mestre, ao mentor, do que um aluno cliente, né? Então, tu estás todos os dias com ele, tu vais aprender as coisas com ele, tu vais aprender sobre livros, vais aprender sobre... Eu, por acaso, aprendi muito com os meus professores, eu aprendi a gostar de ler com os meus professores, eu aprendi sobre variados assuntos com os meus professores, isso porque eu estava sempre ao pé deles e sempre foi, além da parte técnica, a parte competitiva, era-nos muito exigida a parte intelectual, porque há um protótipo que as pessoas meteram, que os atletas são burros, né? Vamos aqui falar. Não sabem falar outras línguas, não sabem falar sobre assuntos fora daquilo que é o desporto em que ele está inserido. Então, os meus professores sempre exigiram muito isso de mim e dos outros colegas. Então, eu falo contigo e debato contigo sobre qualquer assunto, até o assunto em que tu és profissional naquilo. Isso graças àquilo que os meus professores, para além exatamente, incutiram para além da fase da parte de competição, da parte técnica e da parte desportiva. Nos obrigavam a ler, a saber falar, não falar à toa, a postura, andar, como transmitir uma segurança às pessoas, etc, etc, como vender. Falar sobre tudo. Diz-me uma coisa. Tu falaste do potencial humano que nós temos e tal, que poderíamos, né, desenvolver e não sei o quê. E é verdade, porque os mortais que as nossas crianças dão são de outro mundo, dão uma mortalha. Mas e a fome? Porque eu penso que tu, tipo, podes ser muito bom, podes ter algum talento, mas literalmente saco vazio não para em pé. Então eu até vejo uma criança darem mortal, eu penso que quando cai, vai cair, não vai levantar mais do chão, mas levantam. Mas como é que tu vês essa questão da subnutrição? Porque uma vez eu estava a falar com alguém sobre o desempenho acho que é Fernando, né? Do basquete. Eu já nem sei mais quem meu Deus. Acho que é Fernando. E ele não entrou numa determinada equipe, acho que por meio pontinho. E a pessoa me disse, esse meu ponto sabe o quê? Comida. É o iogurte que ele não comeu quando estava a crescer. Poça. Tá, ele falou isso, mas depois desenvolveu, né? Não vou desenvolver aqui, mas faz sentido, porque a questão nutritiva, e eu estou a perguntar isso, atenção, porque tu disseste que nós não precisamos das infraestruturas, precisamos capacitar capital humano, né? É verdade, eu concordo, mas nós precisamos de infraestruturas, né? Nós precisamos criar um ambiente em que tu possas te dedicar ao desporto, que tu possas mesmo sonhar em fazer aquilo de forma profissional, porque no começo, inclusive, tu disseste, aqui dentro não pagam, até mesmo a nível competitivo. Então, como é que tu te mantens? Você trabalha em quê? Eu trabalho com desporto. Mas como dinheiro, pá. Vou já te responder todas as questões. Vou te responder todas as questões de forma bem clara. Então, o leite que ele tomou de criança, isso é uma questão que não faz muito sentido. O leite que ele não tomou. Que ele não tomou, né? Isso é uma questão que não faz muito sentido, né? Porque é o seguinte, nós atletas, quando vamos para fora, né? Nós temos que fazer exatamente tudo e mais alguma coisa do que eles fazem. Porque nós já estamos a vir em desvantagem por causa do leite. Que não tomaram. Então tens que fazer o quê? Tens de tomar mais leite que todos. Tens de acordar mais cedo que todos. Tens de treinar mais que todos. Tens de fazer tudo mais que todos. O que acontece com muitos atletas é que chegam, acomodam-se e estão lá só. Não querem estar diferenciados dos outros, não querem ser distinguidos. Então, tu bastas sair da África, vamos ser sinceros, tu já estás com menos de 50%. Só basta sair da África. Já estás em desvantagem. Okay. Yeah. Agora, ser negro, mais 25%. Estás a ver?
Ser negro com muito potencial, mais 5%, então ficas só com 20%. Então, nesses 20%, tu tens de quadruplicar aquilo que é o teu esforço, tens de, tens de literalmente morrer para dar o melhor de ti. E provar às pessoas que tu estás aí. Não podes passar por um ser tipo, não, ele esteve naquela liga, mas entrou e não esteve bem. Tens que entrar, tens de demonstrar que é possível, que é capaz, e tens de marcar o teu nome, tens de fazer história. Eu acho que esse é o mindset do atleta. Só que nisso tudo, nesse esforço todo, tu perdes muita coisa. Tu perdes uma vida social, porque tu não socializas, porque estás 100% focado naquilo que tu queres para a tua vida. Tens lesões que a posterior vão te custar caro, mas o que vale é tu escrever o teu nome na história. E isso é a minha forma de pensar. Né? Faltam duas questões, já não estou assim a lembrar. Faz o quê? Ganhas como dinheiro? Então, eu sou atleta profissional. Né? Eu sou atleta profissional e qualquer coisa que eu faça para que tem de ser ligado àquilo que é o desporto, é remunerado. Eu não descobri porque eu gosto muito de vocês. Não, calma. Isso aqui não é desporto, calma. Ainda não falamos, aí pagamos. Eu quero perceber algo. Na verdade, eu falo isso com mentalidade de, não me levem a mal, funcionário público. Que você sabe, trabalha durante o mês, no final do mês vai receber um salário. Funciona assim para vocês? Deveria funcionar assim? Eu quero perceber, na verdade, qual que é a dinâmica de pagamento. Porque se você está num time, é uma coisa. Para a tua modalidade, tem isso? Tem time? Não. Tu tens a tua academia, né? Na qual tu podes ser professor, podes dar aula, né? Que eu também até pouco tempo fazia, mas decidi focar-me 200%. Para ganhar as medalhas? Exatamente. Aquelas que pesam aqui nas fotos. É isso que eu estou a dizer, tens que ter foco, vais perder certas coisas, perdi certos encantos. Então, mas estou-me a dar muito bem para aquilo que eu escolhi. Exato. Então, naquilo que eu escolhi, eu luto campeonatos remunerados, em dólares, que em Kwanza vale bué. Quanto mais ganha, lá. Ele tinha que mencionar, nós já sabemos que é lá fora que te pagam, claro que é em moeda US estrangeira. Em Kwanza vale bué, eu sou uma pessoa poupada. Então, disciplina. Exatamente, é uma disciplina financeira. Então, gosto de multiplicar aquilo que eu tenho. Isso tudo por causa do desporto. Então consigo poupar, multiplicar o meu dinheiro e consigo me manter calminho. E multiplicar medalhas. Então, vamos a perceber. Então é isso. É tipo, tu tens... Falta uma questão quando te respondi sobre as infraestruturas. Né? Ok. Quando eu me referi a infraestruturas, eu me falo de infraestruturas, tu fazes prédio de 20 andares de apartamentos que ninguém vai conseguir te pagar e depois fica eu pensei abandonado. Que falar infraestrutura em relação ao desporto. Isso é o que nós mais precisamos. Pronto. Isso é que nós mais Pode precisamos. deixar claro. Mas seria muito bom, né, que nós atletas conseguíssemos viver do desporto cá em Angola, né? Seria muito bom. Senão muitos não viravam empresários em áreas que não têm conhecimento e depois iam à falência, depois têm que estar a pedir dinheiro na televisão, né? Estás dessa hora! Não, mas é sério. Sabes porquê? Porque é o seguinte, se na verdade a máquina de desporto aqui funcionasse, os outdoors não seriam só de cerveja, estás a perceber? Muito bem. Porque as nossas imagens valem dinheiro, estás a perceber? Nós valemos dinheiro, nós somos hoje em dia usa-se influencers, né? Somos mesmo influencers na real mesmo. Os de verdade, os porque nós úteis. influenciamos mesmo, estás a ver? Sim. Nós fizemos mesmo, nós não lemos o livro e estamos depois a falar, nós influenciamos, fizemos mesmo. Então, não, mas eles também não leem. Que livro? Não, estou a brincar. Não. Também. Puxa essa Vamos focar. Sim. Então, nós fizemos mesmo pelo país. Nós trabalhamos mesmo, nós damos mesmo o nosso sangue. Então, de certa forma, se os outdoors funcionassem, o marketing desportivo funcionassem,
se a lei do mecenato fizesse sentido aqui no nosso país, estás a Hoje, perceber? a lei do deve Fizesse sentido aqui nós no país, nós não teríamos estar a pedir medalhas, atletas a fazerem publicidade de cerveja, estás a perceber? que é não mesmo faz um jus ao contrassenso. desporto, estás a perceber? Yeah. Então, se na verdade o marketing desportivo fizesse sentido aqui no nosso país, nós atletas viveríamos muito bem. Espera só, porque em relação a isso, tem aqui um mito, que é as pessoas não querem ir assistir. Ah, não, as pessoas não se interessam. Exatamente. Tu achas que isso é verdade? As pessoas não se interessam ou porque não há uma regularidade de eventos desportivos, inclusive em diferentes áreas desportivas, acaba por ser meio disperso, então dá a impressão que as É o pessoas seguinte, não as estão... pessoas Isso é interessam-se, marketing. as pessoas interessam por qualquer evento, situação que é feita uma campanha de sensibilização. Exatamente. As pessoas não vão nos comícios apanhar sol porque gostam, foram sensibilizadas, foram cativadas. Estás a perceber? Se acontecesse o mesmo com o desporto, os estádios estariam cheios. Sim, muito Exatamente. mesmo. Se houvesse contratos com as empresas públicas, olha, a gente vai oferecer X convites, epá, necessitamos de X apoio, apoio. epá, tem que ter, né? Eles sabem como fazer isso, só não gostam de fazer. Estás a ver? E eu não vou Temos lhes ensinar. campeões, têm Exato. atletas que representam. Então, há muitas maneiras de tu dinamizar aquilo que é o marketing desportivo. De tu teres o desporto como uma fonte de rendimento. Assim, receber campeonatos internacionais, que nós já recebíamos, de repente o SME começa a barra vista aos atletas. Pelo menos agora, quando foste a Paris, tinhas passaporte, né? Não Exatamente. sei. O passaporte estava tudo em dia. Só que Então, não é, digamos. há muitas formas de tu trabalhares e fazer render o desporto em Angola. Basta ter vontade, não é? Não. Vou pegar naquela tua deixa, quando tu falaste da tua infância e de que querias lutar e tal, canalizaste isso. Muitos, principalmente nestes tipos de desportos, também os de futebol e tal, desportos coletivos, mas mais nestes tipos assim de artes marciais e lutas, tu tens muitos, a percentagem, eu também não vi as estatísticas, mas quase todos os atletas que eu conheço e que eu sigo tinham um passado, ou eram ou de delinquência juvenil, ou de muita revolta e tal. Por exemplo, o Mike Tyson, ele foi preso e diz que descobriu a sua vocação na prisão, porque ele lutava muito, mas lutava de maneira diferente, lutava melhor do que os outros. E alguém, não é, lhe descobriu esse potencial. Como é que tu, como tu também já deste aulas, como é que tu, recebendo um jovem que quer fazer BJJ, porque quer lutar, como é que tu mudas essa mentalidade e aproveitas o potencial, né? Por exemplo, tem a técnica, mas afastas essa parte, digamos assim, os demónios. Como é que tu explicas, ok, tu estás aqui, tu lutas, mas não estás aqui para lutar. Tu estás aqui para usar essa técnica e essa energia, né? Para canalizar, mas em algo bom. Receber medalhas. Sim, receber medalhas e a tal parte do... Tu não estás aqui para aleijar ninguém, tu estás aqui para imobilizar. Como é que tu fazes e acompanhas esse processo? Então, isso é um processo longo, por vezes demora 1, 2, 3 anos. Mas eu faço o que fizeram comigo. Quando eu chego à academia o primeiro dia, tem que pôr uma boa porrada. Logo assim, iniciação. Por mim já, né? Já que eu notei que ele é diferenciado. Porque eles devem vir já assim, tipo... Exatamente. Então, primeiro, se tiver um aluno, se tiver um dos meus alunos mais graduado, eu digo para dar um corretivo só para baixar a água. Só para situar. Só tranquilo. E aqui, se não tiver, então mesmo treino com ele, né? Após isso, eu digo que palavras são palavras, porque o ser humano trabalha com exemplos. Então, eu procuro dar aos meus alunos, né? Exemplo, para além de palavras. Eu não sou uma pessoa de muitas palavras, né? Então, procuro dar exemplo e dar os meus conselhos, né? Contar aquilo que eu passei e se ele se rever naquela situação, se ele saber aproveitar
ele vai ter muitos benefícios, como já tive vários alunos que tiveram muitos benefícios, que conheceram outros países, que só conheciam um bairro, hoje em dia vão para a Europa, já vão para outros sítios, são campeões e etc. Né? Então, eu trabalho muito com exemplo e pego naquilo como um desafio pessoal. Pego aquilo, eu pessoalmente gosto de me desafiar. O meu estímulo é um desafio, tu me dizes, tu não consegues fazer isso, eu vou te mostrar que eu consigo fazer. Então, quando eu vejo um aluno, quando eu recebo um aluno, um aluno autista, um aluno com um aluno especial, qualquer aluno diferenciado, né, quer seja por positivo, quer seja por negativo, né, então pego naquilo e eu digo, essa é a defesa da minha tese. Ok. Então procuro investigar muito para ver, procuro dar o meu melhor, procuro estar sempre, procuro estar conectado a 100%. E quando aquilo começar a dar luzes positivas, eu me sinto muito bem, como se pudesse ganhar uma medalha. Então eu acho que isso faz parte de todos os professores, mestres, Ou deveria, né? ou deveria ser mais dos bons, né? Que para além de querem se autoprovar, né? Querem de certa forma fazer dos outros melhor para provarem que são bons também a fazer. E já aconteceu, por exemplo, tu teres algum aluno, algum colega, neste teu percurso todo, já aconteceu um caso de usarem o BGG assim para infligir mesmo dor ou que fazer confusão ou luta mesmo séria fora do contexto desportivo? Já aconteceu É o isso? seguinte, o atleta, o artista marcial, ele não é santo. Ah, claro. Exatamente. Ele tem família, né? Que são coisas melindrosas, são alguém tocar. Estou a perceber. Ele tem o próprio respeito. Tem gatilhos, né? Exatamente. Então, há coisas que se tu tocares, tu tens de te lembrar, antes dele ser um atleta, um artista marcial, ele aprende aquilo para a defesa pessoal. Está respondido? Mais ou menos. Mais ou menos. Nós queríamos de juice, mas está só. Queremos juice, ovo ali. Então, depende muito da circunstância, né? Depende muito da circunstância. Depende muito da circunstância em que o atleta vai usar. Mas já aconteceu? Já aconteceu. E contigo? Tu já tiveste uma situação em que tiveste de passar a parte do vou te imobilizar. Trouxeste, vai para casa. Já tive. E como é que te sentes depois? Sentes algum... Sinto um remorso muito grande, mas teve que ser necessário. Foi necessário. Foi necessário. Porque tocaram num dos gatilhos. Então, eu tenho de pegar naquilo que são as minhas armas, né? E pôr para guerrear. Então, eu acho que é legítimo. E se um aluno meu vem dizer tive que usar o jiu-jitsu, eu vou perguntar em que circunstância. Olha, tocaram na cara da minha mãe. Pois claro. Até quem não sabe jiu-jitsu, vai óleo quente, é o que há. Estava a passear com a minha mulher no shopping, tocaram no rabo dela. E eu chamei a atenção e ele reagiu. Eu já estava enervado. É legítimo. Do tijolo já. Essa foi muito específica. Essa foi muito específica. Não tem nada a ver, Até porque não, só estou a tocar assim. Olha, um assalto. Um assalto, exatamente. E... Já vai. Queria que comentasses um pouco a questão da mudança de modalidade, né? Tu estás aí, és campeão, tens N medalhas em jiu-jitsu brasileiro, por exemplo. Aí chega uma altura que, eu não sei qual é o limite de idade para competir no jiu-jitsu brasileiro, mas tipo, já estourou esse prazo, mas ainda consegues ir para qualquer outra maneira, karate, sei lá, a idade ou o peso, esses vossos critérios, né, que ainda permitam. E eu falo isso porque me lembro da Faia. A Faia lutava judo, agora é MMA, né? Ela está no MMA. Então, como é que tu vês isso? Como é que tu percebes essa mudança? Explica-nos um pouco. Isso parte muito do estímulo de cada pessoa, de cada atleta, né? E é legítimo.
cada um fazer aquela troca de modalidade, né? Eu, particularmente, eu tenho ambições dentro daquilo que são, dentro daquilo que é o jiu-jitsu. Se eu conseguir ser campeão mundial esse ano, que não fui, eu acho que as minhas motivações iam mudar um bocadinho. Ia me envergar para uma outra faceta do jiu-jitsu, mas ia continuar com o jiu-jitsu ou ia para o MMA. Mas isso depende muito da estimulação, do momento do atleta, das motivações reais que eu estou a dizer, né? Então, depende muito de cada atleta, mas eu acho que é legítimo e eu acho muito desportivo os atletas, depois de uma certa altura, se sentirem confortáveis para fazerem outros desportos, eu acho. Mas isso meio que só é possível nas artes marciais. Exatamente. Né? Tu vais meter o Miguel lutando a dar aula de futebol. Porque fica meio esquisito. Mas dentro do atletismo, tu, por isso, também mudas. Eu pratiquei atletismo muito tempo. Eu comecei com salto em comprimento, de repente já estava no salto em altura, depois já estava em barreiras e de repente destruí o joelho, que é outra conversa. Mas eu acho que dentro dos núcleos tu consegues, até porque no atletismo tu tens as modalidades, os decátulos, os heptátulos, então tens de ser um bocadinho mais versátil. Agora, eu sinceramente não percebo nada de artes marciais, mas acredito que haja um fundo comum, não? Sim, é um fundo comum. É tipo as artes marciais que são do contacto, né? Como boxing, kickboxing, e nessa variante aí, né? Depois as artes marciais que é de contacto, de um contacto físico não traumático, na verdade, né? Que é o judô, que é o wrestling, que é o jiu-jitsu, que é o sambo, e vai viajando para aí. Nunca ouvi falar. Sambo é arte marcial russa. Ah, é? Exato. Então, Então, há esta outra variante, né? Que muitos atletas vão girando durante isso. Outros vão para o MMA, que é uma arte marcial mista, que eu posso mostrar o meu potencial através da minha arte. Mas, eu acho muito desportivo. Eu, particularmente, não tenho essas ambições, né? De migrar, porque eu acho que a minha missão no jiu-jitsu, a nível nacional, ainda é muito, muito grande. Então ainda tenho muita coisa para fazer. Depois de me satisfazer, eu quero pegar naquela que é a minha satisfação e satisfazer todas aquelas pessoas que se interessarem, né, a nível nacional, e poder mostrar ao mundo que em Angola tem muito potencial para o jiu-jitsu brasileiro, né? Depois da minha fase desportiva, esse é o meu grande desafio, né? Esse é o meu outro campeonato. Agora vamos ver quantas medalhas eu vou ganhar aí do outro lado. Então, eu acho que a minha missão no jiu-jitsu é muito extensa e possivelmente eu não vou emigrar para uma outra arte marcial ou para um outro esporte. Até que idade? Até com que idade que você ainda pode lutar? Tu podes lutar com 60 anos, né? Numa categoria de atletas de 60 anos. Né? Tem mesmo gente que está tem aí mesmo competir com 60 anos. Yeah. e esse Tem pessoal volta, tem, volta. o Mr. Miyagi, o Mr. Uma Miyagi. lesão, uma lesão que ele ficou nada. Não, mas também 60 anos, Vai não ser tem dentro do calço. contexto, já vão fazer coisas mais... leves. Já vai ser mais yoga, mas está tudo bem. O cálcio já está mal, e ferro, os ossos já começam a decair. Qualquer toque já partiu um osso. Tu não viste o Mr. Miyagi, né? Então, Então- ele só limpa vidro. Limpa vidro, mas viste como é que ele pegou na mão do Danielson? Pumba! Sim, mas Aqui não passas. E a tu mosca? vais caindo, né? Tu vais apanhando derrubos, quedas, né? Durante a tua vida toda. Tu está habituado, tu não vais cair daí até aí, tu vais Fica partir. já borracha. Já estás calcinado. Já estás. Então é tranquilo. Um senhor de 60 anos faz jiu-jitsu a vida toda a cair. Não parte nada. E sabe cair? Vai cair Exatamente. bem. Olha, pegando na questão da delinquência, tu achas que o desporto, a relação entre o desporto e a delinquência, ele funciona melhor como prevenção, como forma de reinserção ou reabilitação, ou como, tratamento, depois de apanhares, porque em muitos países, eu por acaso não sei como é que é em Angola, em muitos países
os jovens que vão para a detenção juvenil muitas vezes têm a alternativa da pena. Por exemplo, há equipas que são para jovens que não foram presos, que escolheram isso como alternativa. E também a questão das bolsas. Tu vais para futebol americano, tal, mas tens de ter a nota X, que é também para manter as coisas equilibradas. Aqui não sei se existem esses programas como alternativa à pena do desporto. Sabes se existe? Não. Oh, anda! Olha, nunca na vida. Pronto. Não existe, já sabemos que não existe. Normal não tem, são esses programas Então, diz-me alternativos. uma coisa. Visto que tu já lidaste com jovens de todos os tipos, tu achas que o desporto tem mais poder a nível de prevenção ou de tratamento, a nível de reabilitação? Por aqui, para a nossa realidade, Sim. para os dois. Para os dois. Mas eu creio que as pessoas na minha sociedade só gostam de ser salvas, não gostam de ser prevenidas. Estava a pensar isso. Não comento. Ia dizer, mas tu não achas? Mas Eu concordo. é mais para salvação. É que é mais de consequência, Exatamente. né? As pessoas esperam, não gostam de ser prevenidas. Não gostam de ser prevenidas. Então, para a nossa realidade, funciona uma forma de inserção e de salvação. Salvação. As pessoas têm mais motivação quando estão a sair do fundo do poço. Então, se eu prevenir, ainda não passou por aquilo, então não vai dar muita importância. Não vai achar que é fundamental para ele, né? Mas quando a pessoa está a sair de uma situação, quando sofreu um certo trauma, vai com mais vontade, vai com mais garra para aprender aquilo. Muito bem. Acho que estamos quase. Sim, não estamos quase. Chegamos. Deixa-me na só hora. fazer uma última pergunta. Walter. Walter dos Santos. Exato. Quem é que o Walter dos Santos seria se não fosse o Walter Panda? Se não fosse o desporto na tua vida, quem é que tu achas que serias? Ou o que é que tu achas que serias neste momento? Assim, estaria infeliz dentro de um escritório, bué de fato, ganhar Bué de uma fato. miséria, viver uma vida normal, né? Isso se não triste, né? Você estaria infeliz? Já não fico triste. Não, mas eu mesmo estou triste. E acho que não serias realizado. Não seria realizado. Mas atenção que nem sempre foi o mar de rosas. Não foi o mar de rosas. O pessoal lá em casa não pensa que foi do dia para a noite. Isso é um investimento de 10 anos da minha vida, né? Ok. 10 anos da minha vida. E treinar a pé, andar boa distância a pé. Chegar em casa de 3 horas, lavar kimonos, até secar, e treinar de candongueiro, fazer, desfazer. Antes disso tudo há um processo de sofrimento e de uma base estável que tu tens de passar, né? Imagina, tu já estás em África, no sul da África, teu país não tem acordos bilaterais em termos de circulação de cidadãos. Antes de tu ir para um campeonato, tu tens de lutar com o passaporte e com a embaixada. O passaporte. Depois tens de lutar com a TAG. Então, o meu campeonato, muitas das vezes, começava já aqui. Enquanto eu devia estar a treinar, estava ainda nas lutas. Te recusaram o visto. Burocracias. Vai, trata mais um documento, trata mais outro documento. Então, é um processo muito grande que, treinar sem condições, treinar sem suplementação, treinar com fome, não é o mais correto para o físico, mas é o mais correto para o mental. Então, Prepara-te para a vida, né? Exatamente, há uma preparação que torna-te realmente homem. Homem, no verdadeiro sentido da palavra, que é uma sensação de estar sozinho no mundo, tem um monte de gente à volta, mas ninguém está a te entender. A tua família não está a te entender, mas quer ser desportista? Qual é o desportista? Mas aonde? Qual é o desportista, então, que se deu bem, na família uns estão aí, não sei o que, mas essa emoção que Quer lutar?
lhe partem o pé, fica aqui no gesso, não tem quase o pé. As mães são tão engraçadas, Né, primeiro mas não mesmo toda a querem, família. mas depois olha as medalhas todas do meu filho. Exatamente. Esse processo que tu estás sozinho no mundo, ninguém vai te compreender. Ninguém vai te compreender. Nem a pessoa que tu pensas que vai te compreender, ninguém vai te compreender. Só vão te compreender quando tu começares a trazer frutos mesmo. Frutos, Yeah. carcanhol. Daquilo que estás a fazer. Mas isso é um processo muito duro. É um processo muito duro. Tu estás a dar o máximo de ti. É frustrante, na verdade, tu estás a dar o máximo, mas é o máximo de ti. Se tu pudesses, tipo, a dar o máximo, cair, morrer e não levantar mais, era o ideal. Mas, yeah, estás a ser preparado para uma coisa boa. Então, é um processo extremamente duro, extremamente desconfortável, mas que no fim de tudo acaba por ser prazeroso. E epá, tu começas a juntar energias, começas a atrair pessoas boas do teu lado, começam a compreender, começam a ver a visualizar aquilo que é a tua visão. E epá, fim de 10 anos, não há muito o que se falar. Né? Yeah. É. E eu acho que até acaba por ser, depois é um efeito dominó, porque se tu tens essa disciplina, não vais querer rodear-te de pessoas que possam pôr aquilo em causa, né? E que possam prejudicar também o Mas teu estivemos na tua casa. rendimento. Na tua casa. Na tua casa, todos os dias contigo. Você está a levantar para ir comer, está a ver a pessoa. Está a deitar a ver a pessoa. Agora, tens de ter aquele foco, de não de isolar. Mas pronto, as palavras. isso é Mas isso o é ambiente normal. que tu não escolhes, mas o ambiente que tu escolhes já começas a ser mais seletivo. Por isso é que tu passas por uma fase que tu não socializas. E quando tu não socializas, tu não sabes de nada no mundo. Tu não sabes o que é que estás a passar, tu não sabes quem é a Renata, quem é a Lourdes, tu não sabes de nada. Tu estás no mundo, realmente as pessoas estão a te ver todos os dias do kimono, tipo, tanto ele é maluco. Tipo, Estás a ir aonde esta hora? Yeah, 23 horas subiu aqui na xixi do kimono a pé, então ninguém está a te entender, estás a ver? E tu não sabes de nada, tu não sabes qual é aquele carro, qual é aquele tênis, tu não sabes de nada, tu só sabes o teu foco, Yeah. é isto que eu quero fazer. Yeah. Então, o que depois, se tu não tiveres ajuda, depois de atingires aquilo que eram os teus objetivos, as tuas metas, né? Depois estás concretizado, quer financeiramente, quer em termos de palmarés, né? Se tu não tiveres ajuda de livros, de formações, se tu não fores se não fores assim perspicaz e curioso em querer saber de coisas diferentes, se tu não estabilizares logo a tua vida, tu quebras. Então, por isso é que é importante tu teres bons profissionais, bons professores ao pé de ti, que te dizem, a vida não é só isso. Como é que se conquista uma mulher? O que é que Para vais tu dizer? poderes equilibrar, né? Como é que Você vai chegar lá. Não vai vou causar- te dar agora uma cataguruma. Não, ou então, olha, tenho estas medalhas. Está aqui, olha, o meu cinturão. básico, né? Como é que como é que tu vais, tu tens isso, como é que tu vais transformar isso em dinheiro, né? Ok. Como é que tu vais numa entrevista e falar bem, se não sabes palavras, né? Então tu tens de ter se te perguntarem isso, como é que vais responder? Então, após isso tens de te equilibrar, tens de conhecer pessoas, tens de sair, tens de saber o que é que não é, tens de saber sobre nutrição, tens de saber sobre educação física, tens de saber sobre política, sociedade, geopolítica, geoestratégia, economia, tens de saber de absolutamente tudo, porque para além de um desportista, tu és um cidadão. Sim. E como cidadão tu tens deveres e direitos, né? E tu precisas de estar bem emancipado sobre essas questões todas que te cabem, desculpa, como cidadão. Então, por isso é que é muito importante, após o desportista estabilizar, né, atingir o topo, estabilizar aquilo que é o ser humano em sociedade. Antes de... Já vamos para vocês. A questão dos apelidos nas artes marciais. O Panda é tipo o teu apelido de guerra. É o meu nome. Veio da onde? E por que que vocês precisam desses apelidos? Tem Não, apelidos veio porque... engraçados. A apelido é Alcunha, sim, ela é brasileira, desculpem lá. Ai, que é isso? Alcunha. Alcunha. Eles iam dizer Alcunha, mas Apelido ele é dos tipo o Santos. último nome, né? Não, lá, Alcunha. Enfim, Alcunha, né? Alcunha. Não sei qual era o mesmo apelido.
Nosso tempo era um né? apelido. No vosso Quando tempo, éramos crianças, sim. Porque aqui Nós somos aprenderam mais ou com o menos Brasil. Não, você de lá. Na mesma Nós altura. aqui. Aqui também é português Não, europeu. Vocês não não vai só ele querem. afinal me Mas entendeu, continua. vai. Ok. Ele entendeu, afinal, Yeah. sim. Nós aqui, um apelido, né? Foi esse mesmo. Yeah. Então, era um bocadinho mais forte, né? Gordo, né? Quando comecei a fazer jiu-jitsu. E tinha um kimono branco. Ok. Yeah. Não precisa dizer mais nada. Tinha um kimono branco. Então, quando meti o kimono branco, parecia um panda. Então, era na altura que saiu, acho, o Kung Fu Panda. Uma das partes do ok. do Kung Fu O Kung Fu- Karate. O panda? Não, o Kung Não. Fu Panda não. Não, porque depende. Você de que Os ano? bonecos são do Não, saiu Panda. qualquer coisa do Kung Fu. Mas não De é Kung do Fu, era Panda. Kung Fu qualquer coisa. Então tem um amigo chamado Mauro Vajassi e chamava-me de Kung Fu Panda. Ok. Mas não foi na altura em que saiu o Kung Fu Panda, foi foi muito antes. recente. Foi, sim. Então saiu com o Kung Fu qualquer coisa. Então ia Kung Fu Panda, pá, falava alto, era bem complicado. Pá, Panda, isso é Panda. E eu pensava que é porque és grande, Não, mas és não. assim fofinho. Porque Yeah. ele Mas fala é. assim. E ele é fofinho. Yeah. Um monstro destes a falar assim. Eu acho É a sempre tão disciplina engraçado, do- é a acho sempre tão disciplina do engraçado. desporto. Mas depois Pelo vai lá, menos não tem pisa. voz fina. Depois dás por ti Que e tem estás uns imobilizada. dread grande quando fala. É complicado. Hormonas. É complicado. Pronto, já chegou o momento. Sim. Perguntas, há? Ele já está com o microfone Ari, na tu mão. tinhas pergunta? Manda-te. Boa noite, boa noite. Não era propriamente uma pergunta. Eu até se calhar ia começar com uma admiração. Admiração Obrigado. não propriamente direta aqui para o Panda, mas também o Panda está incluído nesse leque da minha admiração e elogio também, porque eu tenho amigos que também são fighters. Yeah. Provavelmente deve conhecer, né? Todos os fighters conhecem-se. Como se diz aqui, todos os mulatos conhecem-se. Yeah. Um deles é o Delcio Low, não sei se conhece, ou Golias. Daniel Correia. O Daniel. O Daniel. Exatamente. Daniel, o outro é o Delcio. Yeah. Exato. E porque estava a falar das medalhas e a desvantagem que vocês têm ao sair daqui, muitos deles, eu conheço imensos, muitos trabalham 9 to 5, Yeah. né? E depois ainda tem que fazer coisa, depois tem a parte da dama, tem 1.600 coisas, mais Angola, mais Luanda, aquela coisa toda que parece que não, mas influencia imenso naquilo que é o esforço mental que vocês fazem. Até que, amanhã vamos competir, e aqueles atletas que vocês encontram lá do outro lado da oposição, eles fazem isso. O 9 to 5 deles é exatamente só isso, só fighting, preparação, a nutrição, como já disse aqui, não ia ser repetitivo. Mas em relação àquela parte que disse, se for um assalto, reagir ao assalto. Assim, eu estou de acordo na parte da dama, na parte do assalto. Não reagir ao assalto. Na parte do assalto. Eu não incentivo ninguém a reagir ao assalto. Já foi assaltado, não reagi. Ok. Era só mesmo para corrigir. Não, fui mesmo eu já Não, armada era em só superhero. Já falamos nela. Wonder Não, Woman. era mesmo para corrigir, porque por acaso quando é que foi? No verão, eu tive com o Jorginho, não sei se quando falou de Jorginho era o mesmo que eu também estou aqui a pensar, vivendo na Inglaterra, que ele também foi assaltado no princípio do ano passado, uma coisa assim. E eu disse, tu foste assaltado? Ele assim, sim, não. E eu disse, então, e a arte, como é que é? Não. Assalto a gente não coisa, a vida é mais preciosa do que os bens materiais, os ténis e essa coisa, e o que levarem, né? Ok, eu não sei, mas tinha mais alguma questão. A Renata acabou por fazer a questão, que era porque é Panda. Não sei se era por causa do polícia ou comandante, mas não era de certeza. Não era. Percebi que era. Era só para dizer que o Zinga não era assim tão perigoso, porque eu também estudei lá. Era Depende, né, para assim, estudares. Dede. Tá bem. Não. Eu tinha que perguntar que idade é que tem. Eu estou com 27 anos agora.
Ah, não. Oh senhor, tu já és de outro tempo. Não, mas era assim. Tá bem. Então Desiste. estamos conversados. Não, mas está a simular comportamento. Não, O Zinho não. era mesmo perigoso. Não era nada. Era não. perigoso. E ele também é mais velho do que tu. Não era nada. Não, Pergunta ao Anselmo Ralph se era perigoso. em 82, quando estudaste, ainda era calmo. Eu estou a falar em 94, 95. Não, ainda era tranquilo, ainda era uma escola, então- de... Às vezes 2 anos muda tudo. A pessoa sai e Renato, continua. Isto é a mesma escola. Lourdes, tu não conheces bem Luanda, então... Eu não estou a falar da tua escola. Eu estou a dizer 2 anos muda tudo. Obrigado, Pana. Tá? Ok. Já viram? Assim já me excluiu. Estamos a Mas falar alguém da coube. Amadora, nem Porque a Amadora é o quê? É algodão doce, né? Estamos a falar da tua realidade. Só. A Amadora, porque aqui já são os... Eu acho que você era do time Bom, dos senhor. bandeiros, porque os gregos é que acham sempre que ali está tudo Tá bem. tudo bem. Porque se você calhar tu eras se o não boss. te assaltam, é porque você é o O assaltante. padrinho. Aham. Já estamos noutro... Bem, Yeah. isto é assim, estás a perceber? Temos mais alguma mais questão, comentários, mais perguntas? ou alguma coisa, estás a coçar a língua, queres falar? Podes falar. Ela Esse vai é o dizer, momento, aquilo ela vai que dizer você que a não situação diz, era verdade. aquilo que você não diz naqueles momentos aqui vale. Porque ele vai levar Deita na cá para fora. desportiva, Tens algum literalmente. comentário? Algum Vai levar na comentário? desportiva. Tá bem, então vou fazer Olha, eu aqui quero uma fazer uma- pergunta. Vamos já acabar. Eu quero fazer a ela uma pergunta. Poderia, mas é porque ela é que está aqui. Não, mas ela vai Aquela responder. questão de Uhum. os atletas, principalmente quando estão em fase de competição, Era a minha pergunta. não podem, então, ter Relações sexuais. relações sexuais. Não convém. Quis ter uma abstinência sexual. Então não é mito. Não é. Não é. Eu acho que não é mito. Olha, Então sabe, aqui, andar com um campeão não quero. eu posso confessar. Estão sempre em competição? Vai falar já. Eu posso confessar. Eu já desejei muito. Eu falei, se eu fosse casar, eu tinha que casar com um atleta. Uhum. Porque na minha cabeça, por causa dessas questões, vocês estão sempre a viajar e não tem que transar o tempo todo. Eu ia ter uma vida bem tranquila. Você está lá, então quando você vem, é só festa. Mais ou menos, né? E depois já tem competição, talvez, tchau, querido, que bom. É porque a ideia de vocês estarem sempre em casa me incomodava um pouco. Agora já sou mais velha, já não penso assim. Eu era mais nova, eu não conhecia bem, A realidade das coisas. não sabia como era bom, como fazia bem pro cérebro, tá? Então, mas antes eu pensava Ocitocina, assim. senhora. Mas antes eu pensava assim. Não, é normal. A maioria dos atletas profissionais passa por um período, na época de alta competição, por um período de abstinência sexual. Só Tem lamento. que ficar Não com é, raiva, fica irritado. não é nada provado Testosterona. cientificamente, né? Há muita contra-informação, há muitas... Muita controvérsia. Exatamente. Mas a tua quem experiência já te diz passou pela que experiência, a devo tua admitir, experiência quem te já diz passou pela que experiência também me incluir. tá bem. Tá. Devo admitir que... Faz diferença. Muita diferença. E não está a 100% no dia seguinte. Sinto Jamais muito, vou ter meu uma bem. relação com um atleta. Deus me livre. Sinto muito. Pá, não. É uma Então vida- vocês que passam uma vida em vida competição, ainda se for sofrida. um amadorzito, pá, pronto, tá bom. Agora dizes de competição, passam a vida nisto. É uma vida Infelizmente. sofrida. É uma vida sofrida. Sorry. Lamento. Boa sorte na sua Sim, vida. tu- Sim, eu não... Realmente fazia mais sentido, né? Visto que está a dizer que não é aconselhável, mas para um leigo como eu, realmente dá a impressão que tira o stress, né? O que- Devia, né? Devia funcionar no sentido inverso.
tem que ir estressado para não É testosterona. Não, ok. Estás Se a ver? calhar, se calhar. E depois é que Não, já mas olha, tira o por stress. exemplo, uma questão ou uma situação dessas que aconteceu foi com o time campeão do mundo da Alemanha, que ganhou. Foi que na véspera de um dos jogos, o treinador deixou eles ficarem com as mulheres. E então, Eles estavam está a ver, o tal relaxados. stress, aí funcionou. Mas essa gente não sente stress, eles são Não sei como. Não, porque eles supostamente estavam lá concentrados, né? Os atletas ficam concentrados no campo e etc. E não tem não tem o apoio, ou a família não está ali rodeada. Eu tenho uma teoria que é a seguinte. Ok. Veja só, em época de guerra, né? Tu não vais tirar os militares para estar com os filhos, com a família, Sim. porque Ok. isso traz a essência dele humano. Quando ele tiver que disparar na cabeça de uma criança, ou de uma mulher, ou de um ser humano, aquilo vai lhe pesar. Isso já são crimes de guerra. Não, mas a criança, o adolescente, Sim. né? Agora não vamos entrar nesses detalhes, é só a minha teoria, né? Então eu acho que o nível de concentração, né, é muito importante para aquilo que são os teus resultados a nível final, né? Eu tenho uma abstinência, eu não falo com qualquer pessoa, tipo ao telefone, não vejo comentários nas redes sociais, não faço nada disso. Isso é o que eu adaptei àquilo que me faz bem. Sim, claro. Eu respondo pessoas, Só o essencial. o essencial, mas não respondo qualquer pessoa. Não entro naquele modo que eu só vou começar a estar normal depois de 2 dias, né? Mas isso porque eu preciso, é a minha forma Ter essa concentração. Entrar em adesão. exatamente, preciso dessa concentração, não preciso de nada que me distraia. Então, eu acho que eu não sei o que o treinador fez, né? Não sei se ele já estava tão confiante que ia ganhar, se o nível dele do futebol era muito alto, mas eu acho que a concentração é muito importante para um bom resultado, a todos os níveis. Yeah. Claro. Ok. Mais perguntas, comentários? Alguém? Não? Ela já. Não olhes para mim. Não, está tudo bem. Ok. Para terminar, diz-me, para alguém que tenha filhos que estão a manifestar assim esses comportamentos, viu o programa e diz assim, ok, eu vi, mas mesmo assim não sei muito bem se o desporto é a resposta. Diz-me, para ti, os valores fundamentais e basilares que qualquer desporto incute nos jovens. Disciplina. Respeito, acima de tudo, bom senso. Bom senso. Estamos a precisar. Estamos a precisar. Disciplina, respeito e bom senso. Exato. Muito bem. Bases fundamentais para tudo. Ouviram, pais? Então, se já começaram a responder Assim, mal... Vamos só partir de um ponto. Eu gosto de falar também para os pais. Vamos só partir de um ponto que é o seguinte. Né? Muitas das vezes nos comparamos Angola com Portugal. Sendo que Portugal tem 1000 anos, ou 1000 e tal, e mesmo assim nós somos um país falhado. Né? A todos os níveis. A todos. Né? Sorry. Mas vamos nos comparar com os Emirados Árabes Unidos, fez 50 anos, a semana passada. Né? 50 anos, nós temos quantos anos de independência? 46. 46. 46, exatamente. Né? São 4 anitos mais velhos. Já viste a diferença? É a todos os níveis. Sabes qual é o desporto nacional do Dubai? Dos Emirados Árabes Unidos, desculpa? Jiu-jitsu brasileiro. Escolarizado, defesa nacional, né? Militares, marinheiros, polícias, são todos obrigatórios a fazer. É uma disciplina na escola, é o desporto nacional deles. Exatamente. Então, por que Angola não investe no jiu-jitsu? Por que os pais não põem os filhos no jiu-jitsu? Se até temos os melhores atletas da África, as melhores equipas da África. Por que os nossos polícias não são formados pelos atletas de jiu-jitsu? Olha, já está aí Estão a precisar. Não, mas é sério.
Porquê? Foste. Porque os nossos militares, nós não precisamos estar a pagar muitos israelitas, muitos russos e etc. Krav Maga. Há muito material humano aqui que está mal aproveitado. Então, os Emirados Árabes Unidos, que têm 50 anos, que nós podemos sim comparar, aproveitam muito bem o jiu-jitsu. Hoje em dia, fazem dinheiro com o jiu-jitsu, que é uma coisa louca. Anualmente, acho que devem levar 10 mil e tal turistas só através do jiu-jitsu. Tem não sei quantos campeonatos remunerados, né, que os atletas têm que pagar para ir lá, 60 e tal dólares por inscrição. Não vou fazer a volta do número que eles ganham. Tem eventos todos os finais de semana em toda a parte do mundo e eles rentabilizaram o jiu-jitsu que é brasileiro e que o Brasil não conseguiu rentabilizar. Já viste? Exatamente. Ok. Então, diz-me, recomenda só cá em Angola que escolas ou que academias é que tu recomendas para o Brazilian Jiu-Jitsu? Gracie Barra. Gracie Barra. Gracie Barra. Gracie Barra. Para mim, é a melhor escola de jiu-jitsu de Angola. Gracie Qual é o Barra. nome? Gracie Barra. Grace Bar. Gracie. É ali ao pé do Intermarket. Eu sei lá quem são os irmãos Como é que Grace. chama essa zona? Intermarket. Eu digo Intermarket. Ao pé do Porto. Ao pé do Porto, ao pé do E em Intermarket. Talatona também, no edifício do Quero, tem uma Ah, Gracie é? Barra. Ah, não exatamente. sabia. A Gracie Barra está presente em 800 cidades em todo o mundo. O McDonald's do Jiu-Jitsu. Ah, não. O Pois é. McDonald's do Jiu-Jitsu, só que faz bem. Exatamente. Ok, Bem, muito bem. Gente, é isto. gostei. O nosso Panda aqui a mostrar-vos o poder do desporto. E é sempre bom, mesmo que não sejam delinquentes, todos os valores a agregar são bem-vindos, nunca é demais. E lá está, bom senso nunca é demais. Nunca. Nunca é demais. É sempre de menos, mas nunca é demais. E este foi o nosso programa, Panda. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Nós estamos cá todos os dias, segunda-feira, Goza TV com o Tiago Costa, terças e sextas, stand-up comedy, quarta, só para saber, quinta, Goza FM. E para a semana vamos falar sobre os mitos da comunidade LGBT. Para já, sabem o que significa LGBT e agora é LGBTQ+, Vamos desmistificar essas coisinhas todas. Vamos conversar. Obrigada, Panda. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado. Sempre que Grandalhão. puderes, parece aí, é sempre bom ter uma figura assim, né? que Olha, nós não coloque temos assim bodyguard. pouco, exato. Intimida assim o pessoal lá fora já. Yeah. Nossa, aí, o Dornelas. E foi este o nosso Goza FM. Muito obrigada. Sempre juntos.